Kelly Fabiana Rodrigues, de São Paulo. Tá? Ela é tecnóloga em sistemas biomédicos, especializada em engenharia clínica pela Unicamp, especialista em aplicação dos equipamentos de mamografia e estereotaxia, especialista de produtos e equipamentos diagnósticos da mama no território nacional, e o tema que a mesma irá abordar será papel do técnico e tecnólogo na biópsia de mama. Seja bem-vinda, professora. Bom, primeiramente, muito obrigada pelos organizadores, né? A gente vai falar agora um pouquinho do universo, que eu trabalho, já tenho uma experiência de 20 anos em campo, fico muito honrada em participar com vocês. Temos aí uma outra grande mestre, está vindo na sequência, que é a professora Nancy, onde foi uma pessoa que, quando eu comecei, foi que fez meu exame de mamografia, e eu fico muito feliz hoje em poder estar numa mesma bancada que ela, palestrando sobre as tecnologias que a gente trabalha, tá? Eu trabalho com uma marca de equipamentos de mamografia e de biópsia de mama, e eu passo por esse Brasil inteiro fazendo todos os treinamentos operacionais junto com a equipe dos técnicos, tecnólogos e com a equipe médica, onde a gente trabalha tanto com radiologista, que é a hora que eu pego o radiologista que sai do universo de ver a imagem e ir trabalhar direto com o paciente, que na hora das intervenções, e com mastologistas. E durante toda essa minha caminhada, é muito normal muitas vezes o técnico, o enfermeiro, perguntar para mim quando começa o trabalho dele, quando começa o trabalho da enfermagem, quando começa o trabalho do médico em si, tá? Mas antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho da biópsia da mama, porque você tem hoje 3 modalidades que trabalham no diagnóstico da patologia. Deixa eu passar a mudar. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui uma estimativa do número de pacientes que podem desenvolver câncer de mama. Então, a gente sabe que entre o câncer masculino e o câncer feminino, o INCA mostra que a maior incidência de câncer para a mulher seria mama, depois a parte de colo, né? E para o homem, próstata, e depois a parte de colo. E tem uma estatística que saiu, a última, que, ou seja, a cada, entre os anos de 2023 até 2025, nós vamos ter, em média, 73 mil novos casos de paciente com câncer de mama, tá? E uma coisa que a gente que está em campo está percebendo, que após a pandemia, antigamente você tinha uma questão de pacientes com câncer de mamas a partir dos seus 40 anos, 50 anos, 60 anos. Hoje está muito normal, infelizmente assim, a gente toda semana trabalhando na área de biópsia, você receber pacientes com lesões suspeitas e pacientes na faixa dos 30 anos. Então, isso é uma consequência que aconteceu muito após a pandemia, porque tudo que aconteceu com a gente após os nossos 2 anos, 3 anos de pandemia, houve um impacto muito grande na vida de muita gente. E, infelizmente, o corpo responde, e ele responde com as patologias. E a gente vê, na maioria das vezes, as pacientes mais jovens com a suspeita do câncer e até com a doença. Então, isso é muito complicado. Mas é uma coisa, assim, muito complicada, porque ao mesmo tempo que você vê pacientes mais jovens chegando doentes, a gente tem o INCA, que é o órgão que faz a estatística de câncer, só que ele tem uma sugestão para os serviços de saúde que as pacientes só podem fazer mamografia a partir dos seus 50 anos. Então, é uma coisa meio que não condiz com a realidade que tem acontecido. Então, hoje, as pacientes que chegam para fazer tratamento, que chegam para fazer a biópsia, que chegam com o diagnóstico feito, são pacientes que já estão na situação de ou tem o convênio particular e faz os preventivos, ou tem uma lesão que já é uma lesão já com sintomas, ou seja, já está uma lesão palpável, né? O que que a gente prega muito, né? O que que a gente prega muito? Para paciente se conhecer a sua glândula, para paciente conhecer a sua glândula mamária. Então, se ela não tem um convênio médico que vá fazer seus preventivos, ela tem que pelo menos fazer o seu autoexame a cada ciclo que ela tem todo mês, porque se ela sentir alguma coisa diferente na glândula, ela vai procurar um serviço de saúde. A gente tem como direcionamento, como guidelines, fazer mamografia pelo Serviço Público de Saúde a partir dos 50 anos, ou se você tem alguns sintomas, tá? Aí você tem os exames de ultrassom que você faz com as pacientes mais jovens, tá? E uma vez que você faz uma mamografia, faz um ultrassom e você tem ainda algum direcionamento, alguma suspeita, aí sim você vai para a ressonância magnética.
Então, você tem o quê? Mais ou menos esses pilares para poder você chegar numa paciente que tem algum tipo de suspeita de patologia, de lesão na mama. O que acontece? Por que que você não faz uma mamografia numa paciente jovem? A paciente jovem, ela tem aqui mais ou menos, ela tem a glândula mamária muito densa. O que seria isso? Ela tem toda a glândula mamária, os ductos. Então, se você fizer um raio-x, você vai ter uma imagem sem definição, porque a glândula mamária é densa. Conforme você vai ficando mais velho, tendo gestação, amamentando, existe uma substituição normal da glândula por gordura. Uma paciente, uma glândula jovem, você tem mais ou menos esse desenho da anatomia. A pele, um pouco de gordura entremeada, você tem os ductos, esses ductos vão em direção ao mamilo, né? Você tem a parte do músculo peitoral, tudo isso na frente da nossa caixa torácica, tá? Torácica. Então, quando você pega uma paciente jovem, você tem uma mama extremamente pouco substituída. Então, por exemplo, assim, o que que eu falo? O médico ou técnico de raio-x que está lá no raio-x, ele faz um raio-x de tórax, de perna, de mão, ele vê a parte óssea e ele vê a parte de tecido mole. Ok. Na mama, a gente só tem tecidos. E aí o que acontece? Mesmo a paciente sendo filha do pai e da mãe, mas são irmãs, se você fizer a mamografia das duas irmãs, uma glândula é diferente da outra. E o médico ele vai ter o quê? Tecido, onde ele vai buscar algum tipo de estrutura que sugere o que ele já conhece que são lesões, que são características benignas ou não. Então, quanto mais densa a mama, mais difícil de você ver, porque a lesão pode ficar escondida sobre essas estruturas. Então, o que que eu tenho aqui? Da minha esquerda para a direita. Quando a paciente é jovem, ou quando a paciente não teve gestação, ou quando ela fez reposição, ou por questão genética, ela não teve uma substituição de glândula por gordura, você tem um tecido extremamente denso, que é como se fosse esse exemplo aqui, um tecido branco. Qualquer coisa que possa estar escondida entre os ductos é mais difícil e a gente só vai pegar quando isso daí tiver uma lesão já desenvolvida, tá? Quando a paciente tem uma mama heterogênea, que começa a fazer substituição de gordura de tecido denso por gordura, então você tem essa substituição, ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela é dispersa. Geralmente ela começa da parte do peitoral, que vai em direção ao mamilo. Então você tem aqui a porção medial aqui da mama mais densa e essa parte enegrecida é a gordura, tá? É uma mama que o médico, que quando ele vai analisar, tem que prestar muito atenção para não perder nenhuma área, para não perder nenhuma estrutura, uma estrutura que possa ser uma lesão inicial. Quando a paciente já tem a mama mais substituída, ela já tem aqui menos área densa e mais gordura. E aqui a última mama sua, à nossa direita, é uma mama extremamente gordurosa, que qualquer tipo de lesão que possa aparecer é fácil de ser encontrada, porque a gente fala assim, é como se fosse uma faca cortando água, ou seja, não tem resistência nenhuma, é fácil de você visualizar todas as estruturas. Então, como você vê mamografia durante o dia inteiro, tem a questão de prestar atenção nas imagens, você está fazendo mamografia, você vai para a sala de ultrassom, você vai para a sala de biópsia, você tem o cansaço visual, então hoje a gente tem muitas ferramentas para ajudar o médico a minimizar os erros, ou seja, não perder nenhum tipo de lesão escondida. Você tem tecnologias como mamografia com tomossíntese, que faz uma reconstrução, divide a mama em fatias. Você tem a tecnologia de CAD, que vai mostrar algumas lesões de acordo com o que foi comparada com o seu banco de dados. Você tem tecnologia de inteligência artificial, que vai mostrar para o médico alguma área para ele também não perder. Então, assim, hoje você tem a tecnologia trabalhando em conjunto com o médico, não para substituir, mas para ajudar cada vez mais ao diagnóstico precoce de qualquer tipo de lesão suspeita. Aí o que acontece? Quando você pega um laudo, o médico ele vai fazer uma classificação no seu laudo, que é o laudo que a gente chama que é uma classificação BIRADS. Hoje você tem BIRADS da mama, BIRADS ultrassom, BIRADS da mama contrastada. O que é importante? Você tem lá BIRADS 0, que vai ter que fazer exame complementar. BIRADS 1 e 2, lesões benignas. BIRADS 3, uma lesão que vai ser acompanhada a cada 6 meses. BIRADS 4, A, B e C, você tem lesões suspeitas, que o médico vai esclarecer as dúvidas com biópsias. BIRADS 5, já é uma lesão que só falta saber o nome da patologia. BIRADS 6,
já é uma lesão. Então, assim, tudo aquilo que for de BIRADS 4 para cima são pacientes que são candidatas a fazer a biópsia, tá? É aquilo que a gente fala, né? Uma vez que foi detectado algum tipo de anormalidade, você só vai ter certeza qual que é o nome e o sobrenome dessa patologia se você realizar uma biópsia. Se você vai lá tirar umas amostras do tecidos e essa amostra de tecido vai para análise do patologista. Aí vem com o nome e sobrenome desta patologia, tá? Então, assim, é muito normal a gente estar trabalhando para fazer essa biópsia. Em si é normal a gente fazer o exame, por exemplo, as clínicas de mamografia, elas fazem os seus exames, ela tem lá, eu faço 1.000 pacientes por mês. Desses 1.000 pacientes, quantos são BIRADS 4? Se ela tiver um número acima de 200 pacientes desses exames que ela faz com BIRADS 4, e essa paciente não voltar na sua clínica para fazer a biópsia, ela está fazendo a biópsia em algum outro serviço, tá bom? Quais são os tipos de modalidade de biópsia que a gente faz, né? Então, o que que eu falo? É muito importante. Quem decide se eu vou fazer uma biópsia por estereotaxia, quando eu vou fazer a biópsia por mamografia, por ultrassom ou por ressonância, não é o médico e nem a tecnologia que ele tem na sua clínica, é a lesão, é onde a lesão é melhor visualizada, tá bom? Então, quando você começa a fazer os seus exames, você nunca vai começar pela ressonância, você começa por ultrassom e mamografia. Se o médico vê a lesão por ultrassom, a biópsia é realizada por ultrassom, que são os nódulos densos que aparecem à sombra acústica. Se você tem micocalcificação, ou você tem uma lesão vista pela imagem de tomossíntese, essa biópsia vai ser feita pela imagem de raio-x, que aí nós temos uma tecnologia de cálculo que a gente chama de estereotaxia, tá? E se o médico, ele direcionou, ele achou uma lesão por ultrassom, aí ele põe essa paciente para fazer uma ressonância, onde vai injeção de contraste, e essa lesão aparece muito bem delineada. Aí o médico volta com essa paciente para a segunda leitura no ultrassom. Se ele achar por ultrassom, ele faz a biópsia por ultrassom. Se ele não achar, ele só viu por ressonância, aí a paciente vai ser direcionada para fazer a biópsia por ressonância, tá? Aonde é o papel do técnico? O técnico, ele está, todavia, fazendo os procedimentos de posicionamento na mamografia. E aí, quando você tem uma clínica que tem um sistema de biópsia pela mamografia, que a gente chama estereotaxia, aí o técnico vai posicionar a paciente e participar da biópsia na estereotaxia. No ultrassom, essa biópsia vai ficar dependente do médico operador, e na ressonância você tem a equipe que vai fazer a operação do equipamento de ressonância, o biomédico ou operador que vai posicionar a paciente na mesa, e aí você tem todo um sistema de cálculo que quem vai fazer isso é direto ao médico. Então, o papel onde o operador ele vai estar diretamente atuando junto com a equipe médica na biópsia, seria nas biópsias por estereotaxia, nas biópsias feitas pela imagem da mamografia, tá? Quais são os tipos de biópsias que você deve ouvir falar muito na mamografia? A gente pode fazer uma punção aspirativa por agulha fina, a gente pode fazer uma biópsia, a gente fala que é a core biópsia, que você vai colocar uma agulha na mama e tirar uma amostra de tecido. Hoje, você faz muito mais a biópsia a vácuo, que foi denominada pelo registro da ANS de mamotomia. E uma vez que você já tem uma lesão que foi pré-diagnosticada pelas biópsias com remoção de tecido, o médico fez a conduta de tratamento e vai ter que fazer uma cirurgia, aí você vai marcar a área da lesão com um fio. Então, a gente fala que é a marcação pré-cirúrgica. Todos esses 3 tipos de procedimento você pode fazer usando os 3 tipos de modalidade de imagem, por estéreo, por ultrassom ou por ressonância, tá? Na aspiração, só para vocês estarem um pouco conhecendo como é que é a PAF, tá? Na aspiração por agulha fina, geralmente você pode ter um cisto, né? Muitos médicos, eles estão lá no seu serviço de saúde que não tem o sistema de biópsia core, não tem a biópsia a vácuo, então ele só tem uma lesão palpável, ele vai lá, vai colocar, inserir uma agulha fina, vai aspirar um líquido dessa região palpável, vai fazer, esse líquido vai colocar numa laminazinha, vai fazer um esfregaço e isso vai para análise. É o que ele tem para fazer, tá? Então, isso vai para cistos, para nódulos. Muitas vezes o médico pode fazer a mão livre, ele pode usar ultrassom,
tá? Para poder estar fazendo isso. E ele vai usar uma agulha bem fininha, que tem o gauge de 22 ou 25. O gauge de 22 não dá nem 2 milímetros de diâmetro da agulha, tá bom? Então, esse é um procedimento que eles conseguem estar fazendo quando, dependendo da situação que ele tem disponível ali, ou se ele tem um cisto. Corbiópsia. A corbiópsia hoje você faz com uma pistola, a gente fala pistola, eu falo acionador, que essa pistola é reutilizável, tá? Aqui eu tô com um exemplo de uma pistola da Bard, a gente tem Bard, Promag, tem algumas outras marcas, e a gente tem hoje também um tipo de cor que a agulha, é como se fosse do lado direito aqui, ela é toda descartável, tá? Porque esse tipo de pistola do lado esquerdo, a verde, eu reutilizo a pistola e eu vou trocando as agulhas, e aí eu tenho agulha de gauges de 12, 14, 18. É a mesma pistola, no caso que eu vou fazer uma biópsia de próstata, por exemplo, onde eu vou usar uma agulha mais fina com comprimento maior, tá? O médico, ou por estereotaxia, ou por ultrassom, ele vai localizar a lesão, levar a agulha até essa lesão. Quando ele chega com a agulha da lesão, ele vai dar um tiro. Eu falo que é uma coleta mecânica. Quando ele dá o tiro, a parte interna da agulha vai andar mais rápido, a parte externa vai tirar uma fatia e vai ficar exatamente uma fatia como está na fotografia aqui, nessa janela de biópsia. Aí ele retira a agulha da mama da paciente e vai retirando as amostras. Se ele tiver tirar 5 amostras, é 5 vezes que ele vai entrar, tirar, andar com a agulha na mama e retirar a agulha para tirar as amostras. Então, o sistema de core-biópsia é muito eficiente, mas mais por ultrassom hoje em dia. Por quê? Como a gente teve um desenvolvimento muito grande da tecnologia de imagem por mamografia, hoje você acha a lesão muito pequena. Então, fazer core-biópsia por estereotaxia é muito complicado hoje, porque você tem lesões pequenas. Se você coloca a agulha e a paciente começa a sangrar, o médico vai fazer uma biópsia meio que a cego, porque o sangue termina escondendo as lesões muito pequenas. Mas é um procedimento muito eficiente, que começamos a fazer estereotaxia na mama pela core-biópsia, tá? O que eu falei para vocês aqui está sendo demonstrado por desenho. O médico ele vai entrar com a lesão, com a agulha na mama, vai parar antes da lesão, ele vai atirar, a parte interna da agulha vai andar, a parte externa vai tirar uma fatia, essa fatia vai ficar dentro da janela, ele remove a agulha da mama e vai remover essas amostras para poder ir para a análise do patologista. Quantas amostras ele vai tirar? Depende, no mínimo de 5, no máximo de 12, depende se a paciente está tranquila, depende se a paciente não começou a sangrar, tá? Porque aqui não tem vácuo. Então, se a agulha passar por uma parte arterial e furar uma artéria, vai sangrar, e aí o médico tem que finalizar a biópsia por questão de evitar sangramentos desnecessários, tá? Ele vai tirar uma amostra da lesão para fazer diagnóstico. Você tem hoje a biópsia de cor mais usada por ultrassom do que por estereotaxia. Por estereotaxia, que são as micros, os médicos têm direcionado mais fazer a biópsia a vácuo. Aqui é um exemplo, que é uma biópsia a vácuo feita por ultrassom. Essa paciente está coberta aqui, mas assim, é até uma história da minha prática de atendimento. É uma médica que faz a biópsia na clínica muito bem, e ela estava com uma lesão suspeita, e ela foi a paciente. Então, é aquela questão do médico sair da posição dele do clínico para ser o paciente. Então, assim, como ela sabia todos os passos da biópsia, ela se cobriu completamente para não ver a manipulação da agulha. Mas foi uma biópsia muito bem feita, rapidamente a colega de trabalho dela conseguiu remover a estrutura que estava suspeita, e era uma lesão benigna. Quais são os benefícios da biópsia a vácuo? Tá? Enquanto na biópsia a vácuo você entra com a agulha uma vez na mama, o médico vai mudando a posição da janela e vai tirando várias amostras em menos de 1 minuto, sem ter que ficar, coloca a agulha na mama, retira a agulha na mama. Então, isso é muito rápido de você coletar toda a amostra, porque você tem a ajuda do vácuo para isso. O vácuo, ele puxa cerca de 1 centímetro de tecido para dentro da janela de biópsia, onde você vai fazer uma cavidade na mama que tem um diâmetro de 2 centímetros até, que você vai girar 360, e você remove toda a lesão. A biópsia a vácuo não veio com a função específica de remover a lesão
por uma biópsia e evitar uma cirurgia, certo? Ela não veio com esse intuito, mas ela pode fazer isso facilmente, porque você pega as lesões mais suspeitas, menores, você tira uma amostra maior de tecido e você pode remover toda a estrutura da suspeita. Como é que, assim, aqui é um pouquinho do desenho do que acontece dentro da mama, e eu estou ao lado com fotografias das imagens da biópsia em ultrassom. Então, o médico vai localizar a janela de biópsia, ele vai colocar o transdutor e vai entrar com a agulha paralela ao transdutor, ele vai localizar a lesão, né, que está na janela de biópsia. Uma vez que ele localizou, ele vai acionar o corte, o equipamento vai abrir a janela, vai puxar o vácuo, então a estrutura vai entrar para dentro da janela, aí ele vai coletar essa estrutura, sai uma amostra de tecido e ela vai passar por dentro da janela da agulha e vai ficar numa parte posterior da agulha. Então você tem a marca que eu trabalho, ela fica num cestinho, tem algumas agulhas que tem uma bandeja que vai girando a posição e vai armazenando essas amostras. Aí, conforme ele vai fazendo um giro, em 1 minuto ele consegue tirar até 12 amostras, você vai ficar com uma cavidade na mama. Aí o médico vai pressionar uma lavagem, que ele vai jogar soro fisiológico direto na cavidade para retirar hematoma e tudo mais. Quando ele visualizou que ele tirou toda a lesão, ele vai colocar um clipe, que é a gente trabalha com clipe que é um bloquinho de titânio, que ele tem 3 milímetros de tamanho. Esse clipe vai ficar na cavidade de biópsia, e se aquilo foi diagnosticado como uma patologia, o médico já sabe de onde foi tirado, para ele poder, naquela posição, tirar um quadrante maior daquela mama. E se não for nada, aquele clipe vai ficar na mama da paciente sem problema nenhum, para ele poder passar em raio-x de aeroporto, fazer exame de outra modalidade. É só mais uma informativo para quem for analisar a imagem dessa paciente, que ali teve uma suspeita que não foi diagnosticado nada, e tem um clipe como marcação da onde tinha essa lesão suspeita. Tá? Independente disso, a questão da coleta por biópsia a vácuo, a coleta por core biópsia ou a marcação pré-cirúrgica, tá? Quando o técnico vai trabalhar na sala de exame com o médico, o que nós temos? Nós temos um equipamento que faz o cálculo por estereotaxia. E de uma maneira simples, que eu aprendi a falar as palavras difíceis de uma maneira que o técnico entendesse, eu falo que a estereotaxia é o Waze da mama da paciente. Por quê? Quando você tem a mama, você tem uma lesão na mama, numa posição qualquer. Através das imagens de raio-x, tanto por imagem de 2D como de tomossíntese, o software vai calcular para a gente o endereço da lesão em coordenadas cartesianas, x, y, z. E o cruzamento dessas 3 coordenadas é onde está a lesão. Uma vez que o equipamento me dá o endereço da lesão, eu vou montar a minha agulha de biópsia, que pode ser ou a biópsia a vácuo, ou a marcação pré-cirúrgica, ou a core biópsia. Eu vou levar essa agulha até a minha lesão para tirar a amostra de tecidos, tá? Então, a estereotaxia, traduzindo de uma maneira simples, é isso. Aí eu tenho 2 tipos de equipamentos para fazer a biópsia. Eu tenho um acessório que eu vou acoplar no mamógrafo e vou fazer a biópsia sentada, que é a biópsia vertical. Ou eu tenho uma mesa dedicada de biópsia, onde eu vou deitar a paciente de posição pronada e fazer a biópsia com a paciente deitada, sem visualizar a entrada da agulha na mama da paciente, tá? Esses daqui são os equipamentos que eu trabalho. Nós trabalhamos com equipamento onde você vai instalar o acessório de biópsia, você vai posicionar a paciente. Esse aqui é um exemplo da agulha que está em direção, que você vai posicionar e mandar em direção à mama da paciente. E do lado direito, eu tenho uma mesa dedicada de biópsia. É uma mesa só para procedimento de biópsia, tá? Ela tem o mesmo detector do mamógrafo, ou seja, a mesma resolução do mamógrafo, e você vai fazer você vai deitar a paciente aqui, vai comprimir a paciente nessa parte de baixo onde tem o compressor e o detector, e o equipamento vai fazer todo o cálculo e você vai mandar a agulha na direção da lesão e vai fazer a coleta, tá? Então, Professora, com licença, pode falar. 5 minutos para suas considerações finais. Uhum, perfeito. Passa Então tá. ligeiro. Então tá, então assim, é muito assunto, né? Então assim, essa daqui é a biópsia por estereotaxia, onde o operador trabalha. O que é extremamente importante você estar sabendo como operador?
Sempre saber, quando você vê a lesão numa vista de exame, fazer a triangulação para você saber como você vai posicionar ela no equipamento. Todo o passo a passo das amostras de biópsias, você vai fazer a localização, o par estéreo, a médica vai fazer o cálculo, você vai fazer a imagem pré-tiro, antes de você atirar, você faz a imagem pós-tiro, e depois que o médico coletou as amostras, você vai fazer as imagens da cavidade de biópsia, para que a gente consiga visualizar aquelas estruturas, aquela cavidade de biópsia sem a estrutura, ou seja, com a lesão já removida. Então, é extremamente importante você estar bem prestando atenção no cada passo da biópsia, porque por mais que o médico vai coletar as amostras, você é responsável pelo posicionamento e pelas aquisições das imagens a cada passo do procedimento. Então, esse aqui é o equipamento de biópsia vertical. Aqui nós temos algumas fotografias, uns exemplos onde a médica está fazendo, a gente já fez o posicionamento, a médica está fazendo o anestésico, aqui ela já está fazendo a coleta, e aqui na última imagem eu tenho já, o médico está fazendo a coleta do exame e você está removendo as amostras junto com ele. Então, a gente está nessa parte aqui, sempre um trabalho em conjunto com a equipe clínica, que é o médico que está fazendo a incisão, a equipe da enfermagem que está cuidando da paciente, e você está preparando para fazer o quê? As próximas exposições que fazem parte do sistema de biópsia em si, tá? A mesa de biópsia. A mesa de biópsia você tem que ter uma clínica que já tem um número expressivo de mamografias e procedimentos, porque é uma sala dedicada para biópsia, onde você vai posicionar a mama, independente do peso da paciente, independente da espessura da paciente, você tem vários acessórios. O médico vai fazer todo o sistema de coleta, de cálculo, sem a paciente visualizar a entrada da agulha na mama da paciente. Então, é um equipamento muito útil que os médicos aqui do Brasil gostam muito de fazer a biópsia, porque o paciente, se tiver que desmaiar, ele já está deitado na mesa. Então, assim, as reações de vaso vagal são bem menores quando você compara com a paciente sentada, tá bom? Aqui são alguns exemplos de biópsia. Então, você tem tipos de posicionamento que são lesões que estão lá em cima na área do músculo peitoral, mamas de grande espessura que você faz o acesso de frontal ou o acesso lateral se você tem uma mama de pequena espessura. Sangramento vai ter se você pegar uma área vascularizada, mas assim, todo esse tipo de procedimento a paciente só vai sentir movimento. E a gente está ali como operador sempre sabendo qual que é o próximo passo da biópsia. Ele faz a aquisição, aí o médico abre as amostras, tira as amostras para o raio-x, você faz o raio-x da cavidade de biópsia, finalizou isso, o médico vai colocar o clipe, aí você faz a última imagem, você vai tirar a paciente do equipamento, preparar para tirar a paciente com cuidado, porque muitas vezes ela está muito tensa quando ela entra na sala, quando faz a biópsia ela vê que não tem nenhum tipo de dor, é quando passa aquela sensação de adrenalina onde ela pode desmaiar. Então, você tem que prestar atenção para cuidar da paciente na hora da retirada do paciente da mesa, na mesa do procedimento. E é um exame que é cada vez mais comum você ter uma clínica com a mamografia, com a estereotaxia, e a gente vai estar atuando. Aqui é um exemplo do software que dá toda a geometria de biópsia para os operadores, ou seja, a distância que ele vai entrar da pele até a parte final da agulha, quanto que ele vai anestesiar, então é muito fácil a operação. Aqui são algumas imagens que você tem. A imagem inicial, a imagem pré-tiro, a imagem aqui no final, onde a gente tirou a lesão, aqui é uma imagem de um fanto e não uma paciente em si. E aí a gente teria que falar quase uma hora em si, mas assim, quando você tem mamas de pouca espessura, você faz o acesso lateral para você conseguir fazer uma mama de 2 centímetros comprimida, alguns tipos de imagem. Você tem aqui um exemplo de uma lesão, o cálculo feito, você vai levar a agulha até a mama da paciente, visualizar a estrutura. Quando você faz a coleta, deixa eu ver a última imagem. Você tem a agulha, você vai fazer o pré-tiro, faz o pós-tiro, você depois uma imagem só da cavidade de biópsia e a lesão totalmente removida. Então, o operador está nesse aqui, um exemplo, a lesão removida e um clipe que já foi colocado na mama após a finalização da coleta da estrutura, que é a lesão que vai ser analisada pelo patologista. E aqui você visualizou, quando que a gente sabe que a biópsia foi bem feita? Quando eu tiro as amostras da agulha, faço o raio-x dos espécimes de biópsias, e aí você vê a lesão ali nas amostras, ou seja, que essa paciente vai ter o diagnóstico dela fechado. Então, é muito importante você visualizar isso, que você sabe que a biópsia foi bem feita do começo ao fim. Quando a lesão é diagnosticada,
você já sabe que o médico vai fazer uma remoção do quadrante da lesão, então você tem o mesmo procedimento de cálculo, mas ao invés de você colocar uma agulha para retirar o tecido, você vai colocar um fio para o médico remover um quadrante da mama cirurgicamente. Então, aqui é um exemplo de como você vê as imagens e quando você recebe a peça cirúrgica pós-cirurgia, que você vai fazer as imagens que você tem que ver a lesão e o fio ali que o médico removeu a estrutura desejada. Não vou falar muito da biópsia por ressonância, porque o técnico ele atua só no posicionamento, mas é uma questão do pessoal da sala de ressonância. O que é mais importante, que eu falo muito, isso aqui é o nosso equipamento de biópsia a vácuo, o marcador de biópsia que você coloca na cavidade de biópsia, mas o mais importante é essa foto que eu deixei aqui, né? A gente entra em sala, a gente faz o treinamento de toda a parte de posicionamento, de biópsia, mas a biópsia está na mão do médico que vai fazer a inserção da agulha, mas está na mão dos operadores, que se ele não colocar a área da lesão na área útil de biópsia, a gente não consegue fazer uma biópsia bem feita. Então, é o que eu falo isso, conheça os seus equipamentos para que você consiga operá-los e conseguir participar ativamente na execução da biópsia por estereotaxia, porque se você não achar a lesão, o médico não consegue executar a biópsia. Eu acho que, resumidamente, era isso que eu tinha para falar. Fico muito grata pelo convite que vocês me fizeram, ainda mais por exemplo, assim, 15 dias antes do que aconteceu em Porto Alegre, eu estava fazendo um treinamento numa clínica com esse equipamento de biópsia e conhecer algumas pessoas. Você ouvir daqui de São Paulo o que aconteceu lá, a gente não tem a noção, mas quando você conhece algumas pessoas que estão passando por todo esse problema e saber que a gente pode ajudar, mesmo que de longe ou da maneira que a gente possa fazer, eu fico muito feliz em estar participando desse projeto com todo mundo. Contem comigo no que vocês precisarem, alguma dúvida que vocês tenham, tanto na área de mama, na área da biópsia, de biópsia a vácuo, ou em alguma questão que eu possa estar ajudando vocês, em alguma coisa na área de diagnóstico da mama, na região de vocês, estou disponível aqui pelas minhas redes sociais, pelos meus contatos. Muito obrigada por tudo. Obrigado, professora, por mais essa palestra belíssima. O tempo foi curto, mas Uhum. foi gratificante, né, para a gente ter a sua presença e tanto de conhecimento como a poder ajudar aos amigos do Rio Grande do Sul. Mais Obrigada a uma vez, você. muito obrigado pela sua presença. Obrigada.